Glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte onde você está. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, para sanar aí as curiosidades, meu nome é Teófilo, do grego Teófilos, que significa amigo de Deus. Theo, Deus, Filéus, amor fraternal, amigo de Deus. Por isso que eu recebi esse nome. E as pessoas perguntam, você é qual nacionalidade? Eu falei, o meu nome é grego. Uma metade minha é italiana, a outra metade é japonesa. Eu nasci no Brasil, minha alma é havaiana. Eu sou das Nações Unidas. Quantos aqui dão glórias a Deus porque Jesus ama as nações? Glória a Deus por isso. É uma alegria poder estar aqui. Obrigado pela equipe do Cefam por ter organizado esse evento que tem abençoado tantas pessoas. Eu estive ontem em Marília, no mesmo evento da FAIR, lá em Marília, e na noite anterior em São Paulo, e foi incrível ver a mesma atmosfera que eu estou sentindo aqui nas outras duas localidades. Obviamente Deus está se movendo, o Espírito tem liberdade, e eu creio que hoje vai ser então, como já foi falado pelo pastor aqui, nós vamos fechar com chave de ouro. Quem está com fome por mais de Jesus aí? Eu creio que enquanto você puxa da unção, você vai recebendo da unção. Você crê nisso? Glória a Deus por isso. Então, se puder, fica de pé. E antes de nós entrarmos na palavra, eu quero orar. E eu também quero agradecer essa igreja linda que tanto já me abençoou e abençoa a nação do Brasil, Alcance. E pastor Marciano, muito obrigado pela abertura aqui. Pastor Luciano e Israel são pessoas queridas, família para nós. Então a gente se sente muito em casa aqui. Que Deus continue prosperando aqui, Alcance, amém? E também a Igreja de Cristo, não só em Curitiba, mas na nação do Brasil. Você acredita que o Brasil precisa de um avivamento? Eu vou falar sobre avivamento hoje, mas antes de nós entrarmos na oração, rapidamente, eu queria só fazer minhas burocracias. Eu quero falar aqui dos livros que a gente trouxe, que também são os livros que têm forjado o DNA do Dunamis. Fala comigo, Next Level. Sabe, Next Level significa o próximo nível. E repita comigo, o meu próximo nível vai começar no final da minha zona de conforto. A pergunta é, você está disposto a sair da zona de conforto? Porque se você tiver, você vai para o next level, você vai para um próximo patamar. Eu falo aqui sobre liderança ao estilo de Jesus, liderança sobrenatural. Se você quer crescer na tua liderança, eu recomendo esse livro. E para você aqui que fez barulho quando a gente falou do Dunamis aqui, quem ouviu falar do Dunamis aqui? Tá bom. Isso aqui tem muito do DNA do Dunamis, é um poder em movimento. Você acredita que Jesus quer te usar naturalmente no sobrenatural? Fora das quatro paredes da igreja? Ele quer que você venha operar as obras de Cristo, curando os enfermos nas ruas, nas universidades, no mercado de trabalho. Aqui a gente tem diversos relatos de pessoas fluindo no profético, libertação, não dentro do contexto da igreja, mas fora, na sociedade, porque esse poder tem que estar em movimento. Então a gente tem aqui princípios bíblicos para você viver o sobrenatural de uma maneira natural lá fora, e também aqui tantos testemunhos de alunos jovens. Eu estou vendo aqui alguns, uma jovem aqui veio me cumprimentar, falou assim, eu fui líder de pockets. Está cheio de testemunhos de universitários nas universidades, orando por professor que foi curado, levando palavra profética para pessoas que estavam desviadas com palavra de conhecimento. Então você que tem o Espírito Santo dentro de você, não tem uma versão júnior do Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, amém? Então fala para quem está do teu lado, que bom que você está do meu lado. Olha bem no olho dessa pessoa, até fica bem esquisito. Fala assim, o teu pai é o meu pai, e a genética dele está em você. Ele é generoso, portanto você também. Então no final do culto, deixa Deus te usar. Exerça a generosidade e compre os livros do Theo para mim, em nome de Jesus. Vamos orar? Erga suas duas mãos para o alto, repita comigo, Senhor Deus, diga bem forte, Espírito Santo de Deus, hoje eu te dou permissão, hoje eu te dou liberdade. Faz em mim o teu querer, não a minha vontade, mas a tua vontade.
nessa manhã, me transforma com teu toque, me confronta com a tua verdade, me consola com teu abraço. A minha mente está pronta, meu espírito está alerta, meu coração está faminto. Acende a chama em mim, renova em mim o primeiro amor, em nome de Jesus. Se você orou isso com fé, aplauda Jesus bem forte onde você está. Glória a Deus. Você pode se assentar, acha um lugar para você sentar aí. Hoje eu quero falar sobre um tema que eu já até toquei aqui na minha fala inicial, que eu creio que é um anseio de todo mundo que está numa conferência que se chama Fire. Para pensar, seria uma tragédia se numa conferência chamada Fire você não fosse tocado pelo fogo. Mas graças a Deus que todo mundo já foi tocado, e se não foi, vai ser ainda hoje. Mas quando a gente fala sobre fogo, algo que me traz à memória é avivamento. Quantos aqui tem fome por avivamento? Eu sei que nós falamos tanto sobre avivamento, e o tema de avivamento é um tema tão abrangente que é difícil você conseguir falar. Temos uma definição absoluta de avivamento. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que eu tenho observado sobre avivamento e aquilo que nós temos visto Deus fazer, não só no Brasil, mas nas nações, no que diz respeito a avivamento. E não só na narrativa bíblica, mas também na história da igreja de Jesus Cristo, a gente vê os moveres de Deus, a gente chama isso de avivamento. E talvez o avivamento mais conhecido está lá em Atos capítulo 2, que por sinal hoje eu vou abrir bastante a Bíblia, então você vai anotando algumas referências, você chega lá comigo, outras se você não conseguir chegar, só anota, depois você lê em casa, e o Espírito Santo vai continuar ministrando teu coração através da palavra. Mas hoje eu quero falar sobre um avivamento que culmina numa reforma. Porque ao longo da história da igreja, os avivamentos que são sustentáveis, que deram frutos, que permaneceram, foram avivamentos que culminaram ou que foram de um despertar até a reforma. E quando a gente fala sobre reforma, nós estamos falando aqui sobre transformação. E eu creio que Deus está querendo derramar sobre a nossa nação esse avivamento. Você crê nisso? Uma pessoa uma vez descreveu o avivamento como a chegada dele, o que não poderia ser mais sucinto e mais verdadeiro. Quando ele vem, existe um avivamento, e avivamento é justamente isso que acontece em Atos 2, e eu quero ler o versículo 2, abre aí comigo. Atos 2, versículo 2 diz assim: de repente veio do céu um som. Fala comigo, de repente. Sabe, o avivamento, se você estiver anotando, eu recomendo que você anote. Avivamento contém um elemento surpresa. Aqui nós vemos o de repente. A primeira frase é: de repente veio do céu um som. Quer dizer que nós não conseguimos prever exatamente o avivamento? Nós não conseguimos prever exatamente o avivamento, porque existe eu diria que um toque de soberania de Deus, de quando que ele vem. Agora, o que nós podemos fazer é dar para ele todas as condições para que ele venha. E fica a critério dele como e quando que ele virá. Nesse caso, eles estavam esperando, 120 deles no cenáculo, e de repente, eles davam todas as condições para ele chegar, e ele chegou. Mas quando ele veio, tem um elemento surpresa, de repente. E é estranho isso, porque é um elemento surpresa de algo que você já espera. Quantos estão esperando um avivamento na nação? A gente não sabe como que isso vai acontecer. Alguns vão argumentar isso já aconteceu, e eu diria que sim, nós tivemos já algumas expressões de avivamento na nação, mas eu creio que quando a gente olha avivamentos, olha só esse padrão, tem o padrão de elemento surpresa. Veio do céu um som, diz aqui, como de um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam assentados, e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Fala comigo, um som. Sabe, um dos grandes avivalistas que me inspiram é John Wesley, o fundador do metodismo. E John Wesley, que era um homem que era conhecido por sua pregação de fogo. Esse homem, ele tinha um sermão que mexia no coração de tantas pessoas, e as pessoas conheciam a doutrina de Wesley, mas pouco é dito da canção que acompanhou os despertares de John Wesley.
A canção que acompanhavam eram as canções que seu irmão Charles Wesley compunha. E as pessoas falavam assim, as canções de Charles Wesley têm um som diferente. E eles falavam que a combinação do som de Charles junto com a mensagem de John era algo explosivo, e foi então esse avivamento que se tornou um movimento metodista. Todo avivamento tem um elemento de surpresa. Número 2, tem um som. Número 3, você vê fogo. Fogo. Fogo é um padrão de avivamento. Aqui fala que as línguas de fogo desceram sobre aqueles que estavam reunidos naquele cenáculo. E quando há fogo, existe a manifestação de poder. Eu estou falando de som, de fogo, estou falando de poder. Quando a gente fala sobre um avivamento, nós estamos falando justamente aquilo que Jesus nos ensinou quando ele fala sobre oração. Quem lembra aqui do Sermão do Monte? Mateus 6. Em Mateus 6 ele fala sobre a oração do Pai Nosso. E todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. Vamos lá? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Para aí. Olha o movimento. Esse é o movimento do avivamento. Venha a nós o teu reino. Seja feito em Curitiba, como é nos céus. Faz sentido? Esse movimento de vem a nós é um movimento da igreja gloriosa. A igreja que entende, nós precisamos desse mover. E a igreja é fruto de duas reuniões, que eu diria que são as reuniões mais importantes da raça humana. Que a primeira é a grande comissão, Mateus 28. Jesus está falando assim, olha, eu estou indo embora, mas antes de eu ir embora, deixa eu te dar uma missão. E você vai cumprir essa missão até que eu volte. Ide, fazei discípulos de todas as pessoas e de todas as nações. Alguns dias mais tarde, a segunda reunião mais importante que nós acabamos de ler, Atos 2. Fala comigo, Pentecostes. Então você tem a grande comissão e você tem a reunião do Pentecostes. E o Pentecostes nada mais é do que a capacitação para que a grande comissão fosse cumprida. E eu que sou um pentecostal carismático avivado, não estou sozinho aqui não, né? Tá bom. Deixa eu dizer uma coisa, quando nós que somos pentecostais, carismáticos, avivados, perdemos de vista o porquê do empoderamento do Espírito Santo, nós começamos a nos tornar motivo de chacota. Se torna algo sem sentido. Por que você está recebendo o fogo na Fire Conference? Por conta de Mateus 28. Porque existe uma missão e Jesus fala, porque eu te dei uma missão, vou te dar a capacitação dessa missão. A capacitação dessa missão é o Pentecostes, é o Espírito Santo, o teu ajudador, o teu Paracletos, que vai te capacitar a curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, fazer discípulos, pregar o evangelho, batizá-los, ensinando eles tudo aquilo que eu vos ensinei. Quem pode dizer amém para isso? Essa é a nossa missão. Então quando nós falamos sobre avivamento, é um renovar desse Pentecostes em prol da grande comissão. E Jesus, ele estava expressando esse desejo quando ele falava que vem a nós o teu reino. Isso aí não é uma ideia apenas do Novo Testamento, isso aí tem a ver também com o coração do profeta Isaías. Isaías 64, depois você medita nesse capítulo. Isaías 64, versículo 1, o profeta Isaías, ele diz, se fendessem os céus, ou se rasgasse os céus, e se o Senhor descesse, não me tira daqui, não, rasga os céus e desce. Por isso que nós oramos e clamamos por céus abertos sobre a nossa nação. Que Deus venha rasgar os céus, que o Senhor venha descer, que o reino dele venha ser estabelecido, que haja um empoderamento na igreja para cumprirmos a missão que nós temos como filhos e cidadãos do reino dos céus. Ele diz, na terra, ele diz assim, se os montes tremessem na tua presença. Sabe, eu creio que Jesus vai voltar não para uma igreja acovardada, Jesus vai voltar para uma igreja que é gloriosa, que não está escondida nos calabouços das igrejas evangélicas, com medo que o mundo está terminando, que está tudo se tornando caótico. Pelo contrário, eu não tenho nada contra você falar Maranata, eu também clamo Maranata, mas não disfarce a covardia com grito de Maranata. É momento de nós entrarmos nas universidades, entrarmos nas esferas, plantarmos igrejas, enviarmos missionários
É momento de nós formarmos políticos, acadêmicos. É momento de nós levantarmos os nossos cientistas. É momento de nós levantarmos os nossos artistas. Falar para os jovens: casem, tenha filhos, comece uma empresa, construa suas casas, plante suas vinhas. Eu não acredito numa mensagem que arranca esperança dos meus filhos. Para falar para o meu filho de 8 anos de idade: você tem que ficar escondido aí no porão e fica aí só falando: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Enquanto todo mundo que acredita o contrário da Bíblia está pegando educação, entendendo, se enfiando dentro da sociedade, para você ficar aí numa situação onde cada vez menos você faz aquilo que Jesus nos chamou a fazer, que é ocupar até que eu volte. Avivamento tem a ver com esse gás, essa aceleração que o Senhor quer trazer para justamente nós sermos uma igreja que não confunde o nosso destino com a nossa missão. Eu já repeti, o avivamento é o gás que nos ajuda a ser uma igreja que não vai confundir o destino com a nossa missão. Quantos aqui são nascidos de novo? Você nasceu de novo? Levanta a mão se nasceu de novo. Então você tem certeza da tua salvação. Então você também sabe que quando você sair dessa terra, você vai estar com o Senhor no céu, sim ou não? Amém? Nós sabemos disso, nosso destino é o céu. Agora, a nossa missão não é chegar ao céu. Até porque Deus não te daria uma missão que seria impossível cumprir. Ele sabia que era tão impossível você ter comunhão plena com Ele por apenas os seus méritos, suas ações, que Ele fala: vocês são salvos pela graça mediante a fé. Então Ele não te dá a missão de chegar no céu, porque isso é impossível. Ele te dá graça salvadora para você chegar no céu, mas Ele te incumbe com uma missão que não é chegar ao céu. E muito do nosso cristianismo ocidental é: como que a gente consegue chegar ao céu e fazer pessoas chegarem ao céu? Você não entendeu que o que é a nossa missão não tem a ver com o nosso destino. O nosso destino é chegar ao céu, mas a nossa missão, de acordo com o Pai Nosso, é trazer o céu para a terra. Então, se você é salvo, para pensar nisso. Se você é salvo, já tem um destino garantido, você tem que se perguntar: por que eu estou respirando hoje? Por que eu estou respirando hoje? Eu já tenho o meu lugar garantido. A coisa mais inteligente, se você acabou de fazer aquilo que você tinha que fazer aqui na terra, é morrer. É fazermos apelo, pessoas se convertem, levamos para uma sala, os diáconos com AK-47, pum, aceleração para o céu. Mas já que nós ainda temos uma missão a cumprir, o Senhor fala: eu envio o Espírito Santo, Pentecostes, que vai te capacitar para a grande comissão. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que o Evangelho não pode ser reduzido ao Calvário, ao sangue e à cruz. O Calvário sim é bíblico, o sangue é bíblico, a cruz é bíblica, mas é a porta de entrada para dentro de um reino que tem que ser estabelecido aqui e será estabelecido na sua plenitude só na segunda vinda de Cristo. Mas nesse momento estamos numa tensão, empurrando. É por isso que você cura enfermos. Você cura enfermos porque você ganha jurisdição e você ocupa até que Ele volte. Você expulsa demônios porque você vai expandindo a influência do reino aonde você está. Quando Jesus curou os enfermos, todos os enfermos que Jesus curou morreu. Então por que Ele curou os enfermos? Porque tinha a ver com ocupar, tinha a ver com o estabelecer do reino. E sim, a cura é um veículo de algo, por mais que a cura seja passageira, a carga é eterna, o amor de Deus. E além do fato da pessoa ser tocada pelo amor de Deus, que é algo eterno, você já está ganhando jurisdição. E eu creio que o Senhor está chamando uma igreja para não perder o seu músculo missional. Fala comigo: avivamento. Sabe, quando nós falamos sobre avivamento, nós estamos falando sobre 3 fases. Se você estiver anotando, anota isso aqui. Eu tenho 3 pontos como um bom pastor de igreja local. 3 pontos, rapidinho. Quando a gente começa a estudar avivamento, tanto na narrativa bíblica como na história da igreja neotestamentária, você começa a perceber alguns padrões. O primeiro padrão de avivamento é o despertamento dos santos. Fala comigo, começa comigo. A igreja de Jesus, a noiva, começa a despertar. Tem a ver com o despertamento da igreja, quando a igreja volta ao primeiro amor. Theo, como é que você sabe se uma igreja é desperta ou não? Se uma igreja está realmente, passando por esse início de avivamento? Quando você percebe que a igreja está voltando ao primeiro amor. Quantos lembram do primeiro amor na tua vida?
Você lembra disso? Onde a única coisa que você pensava era: Deus, eu só quero passar tempo contigo. A única coisa que presta na vida é ficar na tua presença. Ai, eu te amo, eu estou apaixonado. Quem já se apaixonou por Jesus aqui? Sabe, esse sentimento, essa realidade é o despertamento dos santos. É a volta ao primeiro amor. É uma valorização da presença manifesta. Não apenas um contentamento com o fato que Deus é onipresente, o fato que eu nasci de novo e eu tenho a presença da graça salvadora. Mas Deus, eu sei que o Senhor está presente em todos os lugares. Eu sei que eu já me converti, o Senhor está presente no meu espírito. Mas eu preciso da tua presença manifesta. Não é nem a segunda fase, é a terceira fase da presença. E quando você tem a paixão de passar tempo na presença manifesta, onde é presença acima das programações da igreja, onde é presença que você perde noção do tempo, onde é presença, onde aquela presença muda todas as suas prioridades. Eu quero dizer uma coisa: você está passando por um despertamento espiritual. E foi justamente isso que Jesus, em Apocalipse 2, cobra da igreja de Éfeso. Agora você tem que entender uma coisa: que a igreja de Éfeso não era qualquer igreja. Você tem o centro do cristianismo saindo de Jerusalém, depois vai para Antioquia, mas eventualmente chega em Éfeso. Ali seria um hub apostólico. Mas mesmo assim, Jesus em Apocalipse 2, 4, ele fala assim: isso eu tenho contra ti, igreja de Éfeso. Ele está dizendo: vocês abandonaram o primeiro amor. Por que isso aqui é tão forte? Porque você pode estar dando muito resultado exteriormente sem estar pegando fogo aqui dentro. Há umas 2, 3 semanas, não, 2, 3 meses, não, foi janeiro. Janeiro desse ano, eu fui para o enterro da minha tia, que foi uma mulher de Deus que faleceu, Neuza Tioca. E alguns devem conhecer quem que era a doutora Neuza Tioca. Eu estava lá junto com a minha mãe, e obviamente minha mãe, que era muito assim, próxima dela, estou lá para consolar minha mãe, ajudando minha mãe, e eu estou pensando: quais foram as palavras da tia Neuza que mais me marcaram? Eu comecei a me lembrar da época que eu estava um pouquinho longe dos caminhos do Senhor, como um bom filho de pastor, e minha mãe já percebeu tudo. Ela começou a orar e ela fazia assim, ela entendia, aquele conceito, né? Santo de casa não faz milagre. Então ele falava assim: vá lá e converse com a tua tia. Eu morava nos Estados Unidos, fazia faculdade nos Estados Unidos, estava lá vivendo minha vida independente, pensando que eu estou longe de tudo, ninguém sabe o que eu estou fazendo. Minha mãe já tinha um discernimento, ela falou assim: olha, antes de você ir para Guarulhos, pegar o voo de volta, passa lá no Belenzinho, onde minha tia tinha o escritório dela, e converse com ela que ela quer tomar um café com você. Falei: não, de jeito nenhum, não vou lá não. Não, vai lá. Falei: não, estou corrido aqui, eu tenho que passar na casa do meu amigo lá para pegar um negócio, Não, você vai ter que ir lá, antes de você pegar o avião. E eu pensava: por que eu não quero ir lá? Eu sabia, porque a tia Neuza tinha um raio-x que ela pegava qualquer demônio. Podia ser o demônio mais escondido lá na tua costela, ela entendia. Ela tá lá, tem um aí, ó. Eu falo: não, vai que tem um demônio aí, você é louco. Não, deixa eu pegar o avião, vamos embora. E daí eu catei, eu tentava evitar, mas não conseguia. Daí eu lembro uma vez, eu estava lá, fui lá, sentei lá na sala dela, ela me atendeu, ela sentou, falou: Teófilo, você quer um chá? Você quer uma água? Você quer um café? Eu estou nervoso, eu falei: eu quero um cigarro, mas... Brincadeira, eu nunca fumei. Eu estou nervoso assim, né? Daí ela falou assim: não, fica tranquilo, você quer? Eu falei: não, uma água tá bom. Só para você não estranhar, temos 3 ou 4 irmãs aqui na sala do lado que estão intercedendo desde as 8 horas da manhã. Então, se elas entrarem aqui com um bilhetinho, não se distraia, vai continuando falando. É porque o Senhor trouxe alguma revelação, elas estão trazendo aqui para mim, mas se você já passou por esse negócio de libertação, você sabe o que eu estou falando. Falei: meu Deus, aqui não vai dar. Agora é um raio-x, mais 3, 4, 5, 6 raio-x no outro lado. Daí ela começava a falar: você está estudando o quê lá na faculdade? Falei: eu estou estudando psicologia. Ah, psicologia. Ela é uma acadêmica, né? Doutora pela Fuller, então é cabeçuda dela. E ela vinha falando, coisa de academia, né? E você tem interesse nisso, para a tua abordagem psicológica. E quando você menos esperava, ela falava assim: Teófilo, você está fumando maconha? Ô louco, tia! Do nada. E daí ela falou assim: pode falar, que eu não vou falar para tua mãe. A gente só vai orar aqui. Eu falei: não, tia, não é isso não é isso que eu estou fazendo não. Enfim, eu lembro que todas as vezes que eu vinha para o Brasil, eu tinha que passar por lá.
mesmo quando estava frio. E daí quando eu tive um encontro sobrenatural com o Senhor, no meio da minha faculdade, lá em Tampa, na Flórida, numa balada, o Senhor veio de uma maneira sobrenatural, me resgatou. Eu falei, eu largo tudo isso aqui, comecei a servir o Senhor com missões, depois acabei pastoreando lá nos Estados Unidos mesmo. O Senhor me chama de volta ao Brasil para começar o Dunamis, em 2008. Quando eu cheguei em 2008 no Brasil, minha mãe falou assim, você veio fazer o quê? Agora é diferente, estou servindo a Deus. Eu falei assim, o Senhor me deu essa visão chamada Dunamis. Ela falou, vai lá e fala lá com a tua tia, porque ela vai te apresentar agora para todos os apóstolos, que ela tem a coalizão lá dos apóstolos lá, para você pegar bênção. É importante você pegar bênção todo mundo lá, antes de você começar isso aí. Se apresenta. Falei, tá bom, então eu vou lá. E foi uma conversa totalmente diferente das outras. Mas me marcou talvez até mais que as outras. Porque eu comecei a ir lá, a cada 2 meses eu passava lá só para tomar um café. Não tinha mais medo. Eu ia lá com o coração faminto. E eu falava, tia, está acontecendo isso. Deus está fazendo isso. Ô tia, ora por mim, que Deus está se movendo assim, assado. E daí eu lembro uma vez que a minha tia, ela olhou para mim e falou assim, Teófilo, quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Eu falei, chorar? Mas assim, por sinal foram uns 4 dias atrás. Eu falei, não, chorando copiosamente na presença de Deus. Eu falei, foi uns 4 dias atrás. Ela falou assim, eu não deixo passar 10 a 12 dias sem eu chorar na presença de Deus. Se eu passo 10 a 12 dias sem chorar em prantos na presença de Deus, eu entro num jejum, porque é um sinal que o meu coração ainda não está contrito, ou saiu de um estado de contrito. E eu, convicto pelo Espírito Santo, ela com lágrimas nos olhos, ela falou assim, Teófilo, é perigoso fazer ministério sem lágrimas. Talvez foram as palavras mais fortes. Sabe, esse coração que está contrito é um coração de uma igreja desperta. É um coração que chora, que se derrete como uma manteiga na presença do fogo do Espírito Santo. Esse clamor, na verdade, você encontra em toda a narrativa bíblica, porque o coração de Deus chora por nós. Segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14, é um versículo muito conhecido. Se você puder abrir comigo, segundo Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, fala comigo, somos nós. Ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Deus, Criador dos céus e da terra, olha para a terra, a sua criação, o coração dele dói quando ele vê que a terra precisa ser sarada. Se algo precisa de cura, é porque existe a presença da enfermidade. A terra está doente e ele olha a terra, o coração dele se compadece e ele não pergunta, cadê o presidente da república? Ele não pergunta, cadê Elon Musk? Seu bilionário, faça alguma coisa. Ele não pergunta, cadê os vencedores do prêmio Nobel, as mentes mais brilhantes? Faça alguma coisa, a minha terra está doente. Não, ele está perguntando, cadê a minha igreja? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, aí então eu derramarei uma cura para essa terra. Se você já entendeu o que eu estou falando, você sabe que a esperança do Brasil não é a esperança lá em Brasília. A esperança do Brasil está na noiva de Cristo, na nação brasileira. Tem a ver com o despertamento da igreja, tem a ver com esse coração que Pedro, em Atos 3, versículo 19, ele está confrontando os seus conterrâneos depois da crucificação de Cristo. Ele fala assim, vocês crucificaram o Cristo. Atos 3, versículo 19. Daí ele começa dizendo, arrependam-se. Imagina, Pedro, que antes era um covarde, agora todo ousado, empoderado pelo Espírito Santo, ele fala, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados e que venham tempos de refrigério da parte do Senhor. Quantos querem tempos de refrigério da parte do Senhor? Eu não sei você, mas nós desesperadamente precisamos tempos de refrigério. Esse volte-se a Deus, é o que o profeta Joel, capítulo 2, abre aí comigo. No grego, no hebraico é a palavra shub, que literalmente quer dizer uma volta de 180 graus.
Você vai pegar o teu coração e dar uns 180 graus nele, para ele encarar o Criador dos céus e da terra. Em Joel 2, versículo 12, agora porém, declara o Senhor, voltem-se para mim. É a mesma ideia do que Pedro está falando lá em Atos 3. Ele diz, volte-se para mim, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Fala comigo, condicional. Se tiver essa condição, versículo 28, se nós cumprirmos versículo 12, versículo 28, e depois disso, Joel 2, 28, depois disso, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Quando nós falamos sobre avivamento, a primeira fase do avivamento é esse coração desperto, esse coração que chora, esse coração que é voltado, esse coração que está contrito, esse coração que tem o primeiro amor latente. Ao longo da história da igreja nós vemos diversos relatos de avivamento que começaram justamente nesse padrão, com o despertamento dos santos. Em 1904, no país de Gales, você conhece talvez esse avivamento do país de Gales, foi um avivamento extremamente impactante mundialmente falando, mas começou através de um evangelista de 26 anos de idade, o nome dele Evan Roberts, e depois dele ter sido batizado no Espírito Santo, ele começou então orando em línguas e vendo os sinais e maravilhas, ele leva a igreja do país de Gales a uma confissão de pecados. E quando ele conduz eles à confissão de pecados, o fogo começa a se espalhar. O fogo do avivamento começa a tocar a nação. Isso aqui é 1904. Agora presta atenção nessas datas. Em 1904, no país de Gales, você lembra de geografia, você sabe, país de Gales, vizinho da Inglaterra, existia uma jovem indiana estudante na Inglaterra. A Inglaterra colonizou a Índia uma colônia, e mandava os das mais altas castas para serem educados na Inglaterra, e essa menina com muito privilégio foi estudar numa universidade britânica e começou a escutar falar de um avivamento do país de Gales. Aquele fogo tocou ela conheceu o evangelho, se converteu. O nome dela é Pandita Ramabai. Ela sente um encargo do Espírito Santo de voltar para a Índia, 1905, e ela começa então uma missão chamada Mukti. Nessa missão ela começou a entender que todas as crianças eram feitas à imagem e semelhança de Deus, independente de casta social. Ela começa a pegar então as meninas órfãs, aquelas que não tinham oportunidades, começou a alimentar. Ela alimentava diariamente 2.000 meninas na missão dela. Não só alimentava, como dava também educação. Ela começou a alfabetizar, porque de acordo com algumas castas não tinha direito a ir para a escola. Então ela providenciava nutrição, escolaridade e também evangelização. Ela começou a evangelizá-las e tinha um culto que ela reuniu todas elas. E ela começou então nesse culto falar sobre o avivamento do país de Gales. E daí as meninas começaram a ter fome pelo derramar do Espírito Santo. Elas se converteram, algumas já eram convertidas, mas naquele culto, quando ela começa a encorajar de vamos confessar publicamente nossos pecados, daí começa o batismo do Espírito Santo. À medida que elas vão confessando os seus pecados, o batismo do Espírito Santo começa, o empoderamento do Espírito Santo acontece, e daí ela divide aquelas meninas em grupos e manda por toda a Índia para sair evangelizando. Era como se fosse a grande comissão versão Pune Índia 1905, e sair espalhando pelas nações, ou pela nação da Índia, avivamento. Quantos aqui entendem, se Deus fez na Índia, pode fazer no Brasil? 1905 isso acontece na Índia. 1906 do outro lado do mundo, na Califórnia, Rua Azusa, você conhece isso? William Seymour, um filho de escravos, um caolho, começa então uma reunião de oração lá na Rua Azusa, lá no centro de Los Angeles, e o Espírito Santo desce e as pessoas são batizadas no Espírito Santo, línguas. E daí era dito que era o único lugar nos Estados Unidos, onde brancos e negros, chineses e mexicanos estavam em oração juntos. Estou falando de 1906, antes do movimento de direitos civis liderado por Martin Luther King Jr. Isso aqui era um Estados Unidos segregado, e lá, na presença de Deus, havia reconciliação. E não só isso, começou lá o movimento global do pentecostalismo. E uma das marcas eram as manifestações sobrenaturais e o batismo do Espírito Santo com novas línguas. Agora, as manifestações sobrenaturais eram tamanha
que tem relatos históricos de nuvem de glória entrando dentro da igreja, mas uma nuvem de glória tão densa que as crianças cujos pais estavam na reunião de oração saíam brincando de esconde-esconde dentro da nuvem. Isso é sobrenatural, concorda comigo? São as marcas do avivamento, esse início. 1907, do outro lado do mundo, Coreia, Pyongyang. Alguns missionários ocidentais começaram a escutar o que Deus está fazendo na Inglaterra, ou no Reino Unido, na Califórnia. Eles pensavam, mas no Reino Unido é esperado, nos Estados Unidos talvez seja mais esperado, mas na Índia, e eles falaram, se Deus faz na Índia, pode fazer na Coreia. Então eles falaram assim, vamos começar a orar por um avivamento aqui na Coreia. Eles começaram a orar em dezembro de 1906. Eles escutavam as histórias, e é isso, por isso que é importante nós relatarmos os testemunhos dos grandes feitos do Senhor. Porque quando você escuta histórias do que Deus fez, aquilo lá começa a despertar uma fome em você e uma fé para crer que Deus pode fazer de novo. Eles começaram a crer, Deus pode fazer aqui na Coreia. Eles começaram a orar, eles fizeram uma reunião de oração. A reunião de oração começou a pegar um embalo. Eles pensaram, nós não vamos terminar isso, vamos orar a noite adentro. Eles oraram a noite adentro, eles pensaram, não vamos parar com isso não. Vamos orar até o sol raiar. Orar até o sol raiar. Oraram 24 horas, mas eles não pararam, oraram outro dia inteiro. Você já sabe para onde isso aqui vai. Foi uma reunião de oração ininterrupta. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 2 semanas, e agora está chegando perto do Natal. Um presbítero se levanta e fala assim, preocupado, talvez a gente tenha que parar para comemorar o Natal. E eles tomaram uma decisão, não, nós vamos orar atravessando o Natal. Isso aqui está tudo relatado historicamente. Eles oraram pelo Natal, não comemoraram o Natal. Eles tampouco pararam para comemorar o Ano Novo. Oraram pelo Ano Novo. Entraram em janeiro de 1907, orando ininterruptamente, desde a primeira quinzena de dezembro. Quando chegou no dia 16 de janeiro de 1907, a oração já tinha durado praticamente mais de 1 mês. Um presbítero se levanta e pede a palavra. É esse homem aqui que está nessa foto. Esse homem, ele fala assim, eu quero falar algo. Ele diz, vocês conhecem o meu amigo, que é um dos presbíteros aqui, que já faleceu. No leito de morte dele, eu fiz uma promessa a ele. Ele pediu para que eu fizesse essa promessa. Ele pediu para que eu cuidasse das suas finanças, cuidasse da sua esposa que ficaria para trás e dos seus filhos, para que eles seriam providos. Então eu passei a administrar o patrimônio da família, e eu tenho que confessar que desde então eu tenho roubado o dinheiro da viúva e dos órfãos. Ele se arrepende, todo mundo em choque. De repente aparece uma outra mão que levanta e fala assim, eu também tenho que confessar. Daí ele vem para frente e confessa. Outra mão levanta, eu também tenho que confessar um pecado. E daí começa uma sucessão de confissões de pecados. E logo após sucessão de confissão de pecados, existe um derramar de Deus sobre a igreja da Coreia. Todo mundo conhece Young Cho, mas se você for perguntar para Young Cho, na verdade não pode porque ele já faleceu, mas ele já dizia aquilo que é o movimento de avivamento na Coreia, pós-guerra coreana, onde houve a ênfase em células e no movimento de oração. Ele falou, nós estamos só construindo em cima dos poços de avivamento de Pyongyang. Ele reconhecia, tem poços de avivamento que começaram aqui no século XX, no início do século XX, porque a igreja que é desperta no primeiro amor, ela representa o reino de Deus e se torna de fato sal da terra e luz do mundo. Quantos podem dizer amém para isso? Despertamento dos santos, primeira fase. Segunda fase, entenda uma coisa, quando a igreja é desperta, se você estiver anotando, anota isso aqui. Quando a igreja é desperta, a igreja passa a compartilhar o evangelho com ousadia e com a manifestação do poder do Espírito Santo. A igreja desperta tem fé, a igreja desperta não se acovarda, a igreja desperta, ela repreende o espírito de medo, a igreja desperta não se intimida. É a oração dos apóstolos em Atos, quando eles falavam, Deus, logo após sair da cadeia, nos dá mais ousadia para pregarmos mais o evangelho. Quando a maioria pediriam por livramento, eles estão pedindo mais ousadia. A igreja desperta quando ela compartilha o evangelho. Ela começa a ver almas vindo, porque quantos aqui entendem aquilo que a palavra diz lá em 1 Timóteo 2, onde a palavra fala que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e conheçam a verdade. Você acredita de fato que Deus quer que todo mundo seja salvo? Você acredita nisso?
Sabe, a igreja desperta, ela tem uma paixão por almas. Ela se compadece pela ovelha desgarrada. É literalmente a igreja que responde à grande comissão na versão de Marcos 16, versículo 15, quando ele diz: vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Fala comigo, pessoas. Fala comigo, CPF. O Senhor se importa com cada CPF. Cada um. Ah, Deus quer salvar o Brasil. Sim, Deus quer salvar o Brasil. Sim, Deus quer salvar Curitiba. Mas Ele quer salvar cada um que está aqui dentro de Curitiba. Ele quer salvar cada um que está aqui dentro do Brasil. Esse olhar para o indivíduo é algo de uma igreja desperta. E o Avivamento País de Gales, 1904, eu mencionei sobre isso. Olha só um dado bem interessante. Em 6 meses, a colheita de almas foi tão forte que num país de 2 milhões de habitantes, 100 mil almas vieram para Jesus em 6 meses. Para pensar nisso. Mas não é só que vieram para Jesus. Eles foram salvos, tiveram um novo nascimento, foram batizados e foram inseridos em igreja local. Em 6 meses, 100 mil foram adicionados para a igreja. Isso tudo registrado. Em 1948, um pouquinho mais recente, lá na Escócia, Ilhas Hébridas, um arquipélago da Escócia, lá no norte da Escócia, é dito desse avivamento. Um homem chamado Duncan Campbell foi o precursor desse avivamento. Agora, a coisa interessante desse avivamento é que Duncan Campbell dizia: 100% das Ilhas Hébridas se converteram. Amém! Por favor, 100% das Ilhas Hébridas se converteram. Você tem fé naquela palavra que diz: pode uma nação ser salva num só dia? Esses caras viveram isso. Num só avivamento, uma nação inteira foi salva. Agora, não só foi salva, a coisa interessante desse avivamento é que 75% dos 100% que foram salvos nas Ilhas Hébridas, 75% não vieram através de um apelo por salvação numa pregação. Era uma consciência de Deus, onde Duncan Campbell escreve na sua biografia que as pessoas vinham antes do culto procurar o pastor dizendo: você pode me levar para Jesus? Eu quero conhecer a Deus. Antes de começar o culto, antes de começar o louvor, antes de começar a oração, existia, como Duncan Campbell falava, uma consciência de Deus que cobria as ilhas. 2020, isso, aplauda Jesus aí onde você está. Em 2020, logo mais ou menos em março, início da pandemia, eu estava conversando com um jovem de 20 anos de idade. O mês anterior nós tínhamos feito The Send Brasil. Quem participou do The Send Brasil aqui? Bastante gente. E esse jovem estava no estádio do Morumbi. E ele chegou e falou assim para mim: Theo, que coisa mais louca, 3 estádios, The Send Brasil. Que coisa, mas como é que você se sente? Eu falei: pô, eu me sinto muito grato, glória a Deus por isso. Meu, mas que coisa doida, isso aqui é inédito, cara, é inédito para o Brasil, é inédito. Eu falei: quantos você tem? Eu tenho 20. Falei: então, não é inédito. Falei: como assim não é inédito? Olha só essa foto aqui. 1974, Billy Graham lotou o Maracanã 5 noites seguidas. Estou falando aqui do Rio de Janeiro. Aproximadamente 800 mil pessoas passaram durante essas 5 noites de Billy Graham em outubro de 1974. Foram registradas 40 mil conversões registradas através dessa campanha evangelística. Só o coral, 11 mil pessoas que eram parte do coral desse mover. Agora, o que mais me impressiona era que nos relatos, porque quem convidou ele foi a CBB, a Convenção Batista Brasileira, havia alguns relatos daquilo que foi aquela semana de Billy Graham no Rio de Janeiro. E um diz lá que existia uma consciência de Deus no Rio de Janeiro. Uma curiosidade, é escrito que pelas praias de Ipanema, de Leblon e de Copacabana, as pessoas perguntavam: quem é Deus? Ele existe? E se existe, alguém pode me apresentar a ele? E pessoas leigas falavam, que talvez nem eram cristãs: vai lá para o estádio do Maracanã, tem um pregador americano falando desse Jesus. E tantas almas vieram para Jesus através dessas cruzadas. Eu estou falando disso para nós sermos instigados a crer que Deus pode fazer novamente. Até porque não muito longe daqui, na década de 80 e de 90, na Argentina,
nós também tivemos um despertamento sobrenatural. Esse homem aqui, Carlos Anacondia, foi o homem usado por Deus para ser esse gatilho lá na Argentina. E é dito que nas suas cruzadas, nas suas campanhas, ele passa normalmente uma semana em campanha. Eram, por isso aqui, por coisa de 10, 11 ou 12 anos, 100 mil almas por final de semana vindo para Jesus. Eu estava conversando com um pastor que tem idade para ser meu pai, ele é mais velho. E ele é lá de Belo Horizonte. Às vezes quando a gente fica conversando sobre avivamento, ele começa a contar umas histórias. Ele falou assim: Theo, deixa eu te contar quando eu fui para a Argentina no avivamento lá. Eu falei: cara, então me conta. E daí ele começou a falar assim: eu fui com meu irmão. E quando eu fui com meu irmão, a gente não conhecia ninguém, a gente simplesmente pegou um avião aqui de Belo Horizonte, pousamos lá em Buenos Aires. Quando a gente pousou em Buenos Aires, fomos para a imigração, com passaporte, tudo. E eu cheguei e o guarda perguntou: o que vocês vieram fazer aqui na Argentina? Eu falei assim: nós viemos para participar da reunião de avivamento. Daí o guarda ficou olhando para eles, e daí ele perguntou: seu guarda, por favor, como é que nós fazemos para chegar na reunião do avivamento? De repente o guarda, tomado pelo Espírito Santo, cai debaixo da unção. No aeroporto isso. Ele começou a me contar da atmosfera que estava na Argentina naquela época. Ele falou assim: olha, era tantas pessoas vindo do Brasil, do mundo inteiro, do Brasil também, muitas pessoas foram. Ele falou assim: olha, chegou um momento que eles começaram a dividir os estádios. Ele falou assim: ó, esse estádio aqui é para a mensagem da salvação. Esse estádio aqui é para sinais, maravilhas e curas. Esse estádio aqui é para libertação. E daí ele falou assim para mim: daí eu fui lá para um estádio, e era o estádio da libertação. E daí eu estou chegando lá com meu irmão, e o culto já começou, eu estou escutando o pregador lá dentro, e eu estou tentando correr para entrar, e daí eu paro para pegar uma água com o vendedor ambulante. Eu estou tentando pegar aqui a água, e eu escuto o Carlos Anacondia lá dentro, que diz: Satanás, me escuta aqui, sai, tira tuas mãos do povo de Deus, em nome de Jesus. Lá dentro ele está escutando o alto-falante, e ele falou assim, enquanto ele está dando os comandos, ele está comprando a água. De repente o vendedor ambulante começa a manifestar: o que você fez, Túlio? O cara caiu, eu expulsei o demônio, peguei minha água, me peguei o meu troco também, entrei para o culto. Outro relato da história da igreja, Reinhard Bonk com Stefan, e nós estamos aqui justamente por conta desse legado. Só o Reinhard Bonk, 75 milhões de almas registradas. Stefan está chegando aqui na marca de 91, 92 milhões de almas registradas para a honra e glória do Senhor Jesus. Você pode dar aplausos a Jesus por isso? Evangelismo, missões, plantação de igrejas é um sinal de uma igreja que tem amor por almas. O avivamento, ele culmina em missões, ele culmina no evangelismo, ele culmina nesse lugar onde existe o espalhar daquilo que Deus está fazendo dentro da igreja, porque está no DNA do discípulo fazer discípulos. Fala comigo: está no meu DNA, como discípulo de Cristo, fazer discípulos. Sabe, quando a gente começa a entender essa paixão que Deus tem por almas, nós começamos também a entender que esse mesmo evangelho poderoso que muda a alma humana é poderoso o suficiente para mudar a sociedade. Você crê nisso? Eu diria que é essa fase que o Brasil ainda precisa entrar. A terceira fase, a fase da transformação na sociedade, é a reforma. E a grande pergunta, especialmente para você que tem 40 anos para baixo, a nossa geração vai ser confrontada com esse desafio. Talvez a gente não tenha percebido isso, mas só você começar a analisar alguns dados, alguns números. Um estudo da FGV de uns 2, 3 anos atrás diz que em 2032 o Brasil, pela primeira vez na história, será maioria evangélico, com 51% da população professando a fé evangélica. Ao passo que nós comemoramos, existe uma interrogação: será que os evangélicos que vão compor os 51% realmente acreditam que o evangelho é tão poderoso não apenas para salvar a alma humana, como também para sarar a terra e tocar a sociedade? Essa é a pergunta, porque se nós não encararmos essas perguntas, esquece a esquerda, a Globo, as ideologias antibíblicas, essas não serão a nossa maior oposição. A nossa maior oposição será a nossa nova geração.
as nossas crianças que cresceram dentro das igrejas evangélicas, que frequentaram a escola dominical, o ministério infantil, que vão falar assim: pai, por que você prega esse evangelho de Cristo que muda o mundo inteiro, e a gente é a maioria no Brasil, e até agora, esse tal da mensagem que transforma o mundo, não conseguiu erradicar a pedofilia, não conseguiu erradicar a corrupção. Eu cresci com o Senhor me levando para a igreja, para escutar que Jesus muda, transforma. Mas por que a gente ainda não viu as injustiças sociais sendo erradicadas no Brasil? E obviamente a gente não vai conseguir ver isso plenamente, 100% erradicado até Jesus voltar. Mas o que nós precisamos ao longo da história da palavra e também da igreja é entender que sim, é possível você ver um mover do Espírito Santo que começa dentro das quatro paredes da igreja, começar a entrar na infraestrutura da sociedade. Nós não precisamos de um congresso nacional evangélico, nós precisamos de pessoas que pensam com os valores do reino. O que Deus está precisando é de uma igreja que consegue ensinar a sociedade a pensar biblicamente. Isso é reforma, quando as verdades bíblicas se tornam inatas em como nós comportamos como sociedade, se tornam parte da nossa visão de ética e parte dos nossos valores, independente se a pessoa vai rotular elas como evangélicas ou não. Isso é o que acontece em 1517, lá na Alemanha, com esse homem que você conhece, Martinho Lutero, um ex-padre, que recebe então uma visitação do Espírito Santo, uma revelação que o Espírito Santo traz para ele, e ele se levanta como uma voz que diz: chega de corrupção na esfera da igreja. E muitos vão entender Martinho Lutero, o que é verdade, como um reformador da esfera da igreja. Mas Martinho Lutero não apenas levou reforma para dentro da esfera da igreja, ele leva a reforma para 3 esferas no mínimo, das 7 esferas que muitos têm como uma estratégia missiológica. Muitos são familiarizados com as 7 esferas da sociedade. E dessas 7 esferas, Martinho Lutero ele toca a igreja através das 95 teses, que foram essenciais para estipar a corrupção das indulgências. Agora, não só isso. Número 2, segunda esfera, foi família. Porque Martinho Lutero acreditava que celibato é uma exceção à regra. Ele falava assim: não, é legítimo, celibato é legítimo, mas é a exceção à regra. Celibato não é o padrão. E se você é um homem casado, você sabe que quando a tua esposa está por perto, você tem uma pressão espontânea a trabalhar mais. Pelo menos eu sinto. Ela me faz melhor. Amém? Amém? Ele falava assim: pessoas que são celibatos não produzem quanto aqueles que são casados. Ele não está falando que não existe celibato, ele está dizendo só não é o padrão. Se você quer servir a Deus, isso aqui não é o padrão, é uma exceção à regra. Martinho Lutero acreditava que o celibato te fazia preguiçoso, ele acreditava que o celibato te fazia imoral, ele falava que o celibato não cooperava com a economia. Martinho Lutero ele virou o jogo no que diz respeito à família cristã da época. Não só da igreja cristã, que na época a igreja católica, e agora começa então a igreja protestante, mas a família, e não só isso. Martinho Lutero, uma das causas grandes que ele abraçou para lutar era: não é possível que o cidadão comum lá da fazenda, o fazendeiro, o camponês, vem para a missa, senta para ficar escutando latim, não entende nada, o padre fica lendo lá as escrituras em latim, não entende nada, que ele tem que levantar e ir embora. Que isso está causando nele? Ele falou assim: eles precisam entender a Bíblia. E o clero da igreja lutava, falava assim: não, a igreja não, a Bíblia não pode chegar no povo. E Martinho Lutero pegou então a Bíblia e começou a traduzir para alemão. Ele começou a traduzir a Bíblia para alemão, e não só traduziu para alemão, mas na época, na Alemanha, diversos dialetos alemães eram espalhados pela nação, e por conta da tradução da Bíblia de Martinho Lutero, houve até unidade na nação da Alemanha por conta de um idioma só. E depois que ele traduziu a Bíblia, ele percebeu: temos um problema, o povo não sabe ler. Então ele falou assim: agora nós temos que começar a alfabetizar o povo. Comece as escolas, comece então os institutos de alfabetização. E Martinho Lutero leva tanto a reforma para a esfera da igreja, como para a esfera da família, como também para a esfera da educação. E se hoje a Alemanha tem até hoje esse reconhecimento do padrão de qualidade de educação, é dito hoje que isso traça as suas raízes à civilização ocidental, que teve o seu berço na reforma protestante. Porque graças a Deus,
um homem de Deus não falou, eu só posso ficar dentro da esfera da igreja. Não, ele falou assim, não, eu vou tocar a esfera da família, eu vou tocar a esfera da educação. E é justamente isso que um dos meus heróis da fé, e eu termino com esse, William Wilberforce fez. Se você já ouviu falar desse homem, William Wilberforce foi o membro do parlamento britânico mais jovem. Na verdade, ele era um típico playboy, filhinho de papai. Cresceu em privilégio, cresceu em família rica, aristocrata. E um dia, bem jovem, na faculdade, fez uma aposta com um amigo dele, enquanto os dois estavam bêbados num pub. E ao ficarem bêbados, fizeram a aposta: quem consegue ser eleito para dentro do parlamento britânico? E por conta da aposta, ele entrou na aposta e ganhou. E quando ele ganha e entra no parlamento britânico, ele entra lá, na biografia dele diz que ele entra e fala assim: eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei o que um parlamento britânico, um parlamentar tem que fazer, eu não sei porque eu vim parar aqui. E ele entra numa crise, ele finge saber o que está fazendo por 2, 3 anos, até ele sair de férias. Ele vai fazer férias lá na Riviera Francesa, e lá na Riviera Francesa, no lugar que era para ele estar bem de vida, ele começa a ter uma crise existencial. Ele começa a ter uma crise, fala assim: por que eu tenho tanto privilégio? Por que eu tenho tantas oportunidades? Por que eu tive a melhor educação no mundo? Por que eu tive isso e agora eu estou na posição de influência? Eu nem sei o que eu quero fazer, eu não quero nem viver. Ele está com uma crise existencial. Ele decide no seu coração: quando eu voltar a Londres, eu vou procurar uma igreja, eu tenho que conhecer Deus. Ele procura uma igreja, e nessa igreja ele escuta o evangelho de Jesus Cristo através de um homem chamado George Whitefield, um grande pregador. E quando ele se converte através da pregação de George Whitefield, ele conduz William Wilberforce a um pastor, o pastor da igreja, John Newton, e fala: John Newton, discipule esse jovem líder. Agora, talvez você não tenha conhecimento de quem é John Newton, mas com certeza você conhece a canção que ele compôs, porque é a canção mais conhecida no mundo, Amazing Grace. Conhece? Como é que ele foi compor essa canção? Quando ele, que era dono de um navio que traficava escravos, teve a revelação do pecado que era ele alimentar e promover a escravidão, e teve um encontro com a salvação através da graça de Jesus Cristo. E você conhece porque tem até um filme, alguns talvez tenham até assistido o filme do Amazing Grace, e por isso ele compõe a canção Amazing Grace, graça maravilhosa que salvou um pecador como eu. Então John Newton começa a discipular William Wilberforce. E William Wilberforce, ele fala: eu não sei por que eu existo, eu não sei o que eu estou fazendo no parlamento. E daí um certo dia no discipulado, John Newton fala para William Wilberforce o seguinte. Ele fala: faça essa oração, que é a oração mais perigosa que você pode fazer. A oração é: Deus, ponha no meu coração a dor que está no teu coração. Ele orou essa oração. Na biografia dele, ele diz que ele acordou no dia seguinte e não sentiu nada de diferente. 2 dias depois, não sentiu nada de diferente. Mas 1 ou 2 semanas depois, ao andar pelas ruas de Londres, ele começou a se incomodar com algo. E daí ele chegava em casa, ele via a situação da casa dele, ele começou a ficar bem incomodado. Ele falava assim: acho que está errado o fato que eu escravizo pessoas pela cor da pele delas, e que eu aceito na sociedade alguns serem escravos simplesmente por conta da cor da pele. Ele começou então a entender aquilo, e quando ele levou isso para John Newton falou assim: é para isso que você nasceu. Você nasceu para erradicar a escravidão. Então ele começa a entrar na luta abolicionista, e ele pensa que de cara ele vai conseguir aprovar essa lei. Ele entra no parlamento britânico para tentar passar a lei, bum, portada na cara, recusado. Ele depois espera um pouco mais, melhora o projeto de lei, ele tenta pegar mais apoio dos outros parlamentares, tenta mais uma vez, bum, de novo, recusado. Ele tentou 3, 4, 5 vezes, sempre recusado, até que ele chegou então com um grupo de amigos, depois de mais de 1 década, tentando passar essa lei. Ele falou assim: olha, é o seguinte, a gente não vai conseguir legislar moralidade, presta atenção. Se nós não discipularmos a nação, nós não vamos conseguir legislar moralidade. Então eles passavam então com seus amigos de Clapham, que era um bairro nobre de Londres. Eram todos garotos que cresceram com privilégio, que encontraram Jesus, entenderam que Deus tinha dado para eles oportunidades para eles fazerem algo significante ao reino. Todos abraçaram essa causa de William Wilberforce, de abolição contra a escravidão, e eles começaram então a passar todos os finais de semana indo para qualquer paróquia anglicana que abrisse a porta, e eles chegavam nos púlpitos e perguntavam: quem aqui tem escravos? E daí alguns levantavam as mãos, eles falavam: você está em pecado. E daí as pessoas: mas como? Eles falavam: não se preocupe, eu também já tive escravos.
Eu me arrependi. Abre a Bíblia aí comigo. Daí ele abria a Bíblia e ele começava a ensinar Imago Dei. O que é Imago Dei? O conceito que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso que um ser humano não é um animal, e a vida de um ser humano vale mais do que de um animal, por mais que nós devamos cuidar de todos os animais e de todas as plantas. Porque só o ser humano é feito à imagem e à semelhança de Deus. Independente da tua raça, independente da cor da tua pele. Wilberforce começava a pregar isso, e quando as pessoas tinham então essa convicção do Espírito Santo, elas libertavam escravos. E eles começaram a fazer isso ano após ano, após ano, e por 30, 40 anos que ele esteve no parlamento britânico, todo o tempo livre ele usava para discipular a nação, para trazer então verdades bíblicas na questão de abolição. E quando ele tenta, pela última vez, diz que na Inglaterra já era como um código moral não ter mais escravos. Ele tenta pela última vez e ele é recusado. Ele morre. Um mês depois, seus colegas do parlamento levam o projeto de lei e finalmente, em 1834, é aprovada a lei de abolição e a escravidão é abolida em todo o Império Britânico. Ele já estava morto. A história nos diz que em um dia, 800 mil escravos foram salvos. Libertos. Para pensar nisso. Agora a pressão fica no Império Francês. E o Império Francês começa um movimento abolicionista. E daí a pressão cruza o Atlântico, agora é Estados Unidos. E na América do Norte até se instaura uma guerra civil na questão do abolicionismo. E a pressão agora desce o hemisfério sul até chegar ao Brasil. E graças a Deus, Princesa Isabel assina o decreto para a abolição dos escravos na nossa nação. E se hoje nós olhamos o Brasil e nós falamos, não é legal você ter escravos, é porque um homem foi alcançado pelo Evangelho e escutou do seu pastor que o único jeito de servir a Deus não é atrás de um púlpito. Você pode servir a Deus dentro do parlamento britânico. Você pode servir a Deus dentro da academia, onde você é um personal. Você pode servir a Deus dentro de uma sala de aula, quando você dá aula de química. Você pode servir a Deus na cozinha, enquanto você cozinha para a tua família. Você pode servir a Deus atrás de um balcão de banco. Eu não quero saber onde você está. Você pode servir a Deus. Porque um avivamento genuíno, ele deve culminar numa reforma. Faz parte do plano de Deus, desde Gênesis 1, 28. Quando ele fala, frutificai, multiplicai, dominai a terra. Desde o jardim existe o mandato de criar cultura. Jesus vem com a grande comissão para retomar esse mandato. Ide, fazer discípulo das nações. A coisa interessante quando nós, que somos um povo que amamos avivamento, é que é importante nós termos direção para esse clamor de avivamento. Porque um avivamento que não contempla a reforma é uma experiência pentecostal egocêntrica. Mas você quer um derramado do Espírito Santo para quê? Não vai culminar em nada. O avivamento que não culmina, não contempla a reforma é uma experiência egocêntrica, sem direção, que infelizmente vai acabar gerando só uma subcultura, quando na verdade somos chamados a criar uma contracultura. E nós formamos os nossos guetos e nossas bolhas. E o Senhor fala assim, não é assim que eu quero levantar outros Zwinglies e outros Luteros e outros Calvinos e outros Wilberforce e outros Wesleys e Spurgeons, que vão levar isso para todas as esferas da sociedade. Mas do outro lado do espectro também, uma reforma sem avivamento. Presta atenção, se formos ver uma ênfase em reforma sem avivamento, é mera ação social sem o empoderamento do Espírito Santo. E a pessoa que faz ação social sem empoderamento do Espírito Santo tem só uma visão terrena, não tem uma visão da eternidade e nem de espiritualidade. E por isso que o Senhor está levantando uma igreja que, assim como um homem carrega duas pernas para se locomover, anda com avivamento, reforma, avivamento, reforma, avivamento, reforma. O Senhor quer levantar a partir desse lugar pessoas que estão com o coração despertos. Não abrace a mentira do diabo, que ou você vai abraçar um mover do Espírito Santo ou uma ação social. Não, os dois. Palavra e poder, avivamento e reforma, local e global, Curitiba e Brasil. Abrace as tensões do reino, os jovens e os mais velhos.
Existe um movimento do inimigo de tentar dicotomizar a tua fé. Viva o evangelho pleno. Atos 1:8, eu termino com isso. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins de Curitiba. Você crê nisso? O derramar do Espírito Santo, ele tem um propósito. E hoje o que eu gostaria de fazer é terminar orando. E se você puder, continua sentado, mas fecha a tua Bíblia, põe tua bolsa para baixo. Eu quero que você fique totalmente livre para ficar focado na presença de Deus. Inclusive, você não precisa nem orar, eu vou orar por você. Eu quero só que você abra teu coração. Abre teu coração. Aquieta. Eu sinto do Senhor que o Senhor quer nos tocar hoje com o fogo dEle, com a presença dEle, com o poder dEle. Mas eu creio que hoje é um momento onde nós estamos dizendo: Pai, eu estou sóbrio, eu estou focado, eu sei para onde o Senhor está me enviando, eu sei por que o Senhor está me empoderando. Eis-me aqui, eu espero em Ti, encha-me, até que eu venha transbordar, mas me envia. Eu não quero ficar cheio para ficar sentado em banco de igreja. Eu não quero ficar transbordando para ficar dentro de uma bolha gospel. Por isso agora só abra teu coração e receba. Assim como uma esponja suga do orvalho, vai sugando, porque existe nessa atmosfera. Está sendo cultivado já há tanto tempo nesse lugar geográfico, uma presença de Deus. E nessa conferência, nesse final de semana, é notório, é palpável a atmosfera nesse lugar. Então vai recebendo. Espírito Santo de Deus, eu reconheço sua presença aqui. Espírito Santo de Deus, eu peço que desde lá de trás até aqui à frente, o Senhor comece já a tocar corações agora. Vem com teu fogo, vem com teu poder, vem com teu sopro. Vai recebendo. Só abre o teu coração e vai recebendo. Ele está tocando alguns já, com o fogo dele, com o poder dele, com o sopro dele. Empodera a tua igreja. Mais, desde lá de trás até aqui à frente. Pai, intensifica teu toque. Encha-nos com teu fogo. Assim como foi em Pentecostes. Faz de novo na nossa nação, faz de novo na nossa geração. Desde lá de trás, vem, Senhor, toca-nos com teu poder. Alguns de vocês estão sentindo fisicamente o toque do Espírito Santo, como se fosse um calor, um fogo no teu coração, no teu peito, nas tuas mãos, na tua fronte. Se você está sentindo fisicamente, só fisicamente, se você está sentindo fisicamente o toque do Espírito Santo, só fica de pé onde você está. Você não precisa vir para frente, só fique de pé. Se você está sentindo fisicamente o toque do Espírito Santo, mais fogo. Continua focado no Espírito Santo e vai recebendo, vai sugando, mais poder, desde lá de trás até aqui à frente. Poder. Existe uma descarga de poder. Alguns estão sentindo como se fosse tremor no teu corpo. Fica de pé. Se você está sentindo um tremor no teu corpo, não se assuste, pode ficar de pé. É o toque do Espírito Santo vindo sobre você. Pode ficar de pé. Alguns estão sentindo como se fosse uma cadeia, uma corrente de eletricidade. Todas essas são sensações do toque, da manifestação do Espírito Santo. Só fica de pé aonde você está. Mais fogo, mais poder. Vai recebendo. Mais fogo. Desde lá de trás, intensifica-se. Nós reconhecemos o que o Senhor está fazendo aqui. Aumenta. Dobra o teu toque agora. Mais. Alguns estão chorando, você não sabe nem por que você está chorando. É o toque do Espírito Santo. Você tem um choro espontâneo. Deus, eu não sei porque eu estou chorando. Fica de pé,
Porque ao você ficar de pé, você reconhece o toque de Deus na tua vida e Ele começa a descarregar mais. Ele descarrega mais fogo, mais fogo, mais fogo. Seja qual for a reação física que você está sentindo, a manifestação do toque do Espírito Santo, só fica de pé. Como sinal dizendo, eu reconheço que o Senhor está me tocando. Eu reconheço que o Senhor está aqui. Eu reconheço que o Senhor está aqui. Mais. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor. Se você tem línguas, comece a orar em línguas. Se você tem línguas, comece a orar em línguas. Abre tua boca, deixa fluir rios de águas vivas fluindo do teu interior. Nessa atmosfera o Senhor está liberando dons. Alguns vão começar. Se você não é batizado no Espírito Santo, nessa atmosfera você vai ser batizado no Espírito Santo. Mais. Abre tua boca, você que ora em línguas, começa a fluir em línguas. Rios de águas vivas fluindo do teu interior. Existe um despertar dos dons. Se você não é batizado no Espírito Santo agora, receba agora. Abra tua boca em fé e receba agora. Jesus te batiza agora com o batismo do Espírito Santo. Vai recebendo agora. Abre tua boca em fé e começa a fluir em línguas. Começa a fluir em línguas. Mais, Senhor, intensifica teu toque aqui no nosso meio, Senhor. Existem dons que estão dormentes, dons espirituais que o Senhor está despertando hoje. Dons da fé, se você tem um dom da fé, está dormente, agora em nome de Jesus, desperta, Pai, esse dom da fé que está nos nossos corações. Aquilo que parecia ser tão impossível vai se tornar possível com Ti. Dons de palavras de conhecimento. Mais fogo. Ele está despertando. Dons de cura, dons de profecia. Ele está despertando agora. Vai recebendo. Por fé receba. Mais. Se você está sentindo o fogo de Deus queimando em você, se você quiser, sai de onde você está, vem aqui na frente, acha um lugar. O Senhor vai continuar derramando o fogo dele. Ele vai continuar derramando dons. Pai, abra os ouvidos espirituais. O Senhor está restaurando os sentidos espirituais. Acha um lugar aqui no altar e vai recebendo. Mais. Visão espiritual. O Senhor está abrindo a visão espiritual. Quando você chegar aqui, só clame. Está na atmosfera, vai recebendo. Na atmosfera você suga. Pai, desperta corações, todo coração frio. Pai, eu peço agora, aqueça com o fogo do Espírito Santo. Abra os olhos, abra os ouvidos, abra os sentidos. Mais, Senhor. Pai, eu libero agora e peço, Pai, libera encontros angelicais, liberações proféticos. Libera agora sonho, Pai, encontros sobrenaturais. Libera agora palavras, confirmações. Envia a partir desse lugar para as nações os seus missionários, os seus avivalistas, os seus reformadores. Levanta a partir daqui aqueles que serão os reformadores para todas as esferas da sociedade. Encha-nos com fogo, mais fogo. Clama, vai recebendo. Na atmosfera existe uma descarga, vai recebendo. Pai, nós fazemos a oração de John Wesley, a nossa oração. Ponha-nos em chamas, para que pessoas venham de milhas e milhas de distância ver um homem pegar fogo por Ti. Põe fogo em nossos corações, fogo nos nossos ossos. Mais. Continua, pressiona no Espírito. Suga na atmosfera. Pressiona no Espírito. Mais fogo. Libera os seus anjos ministradores nesse lugar. Libera os seus anjos de cura. Libera, Senhor. Vá mais fundo.